Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim analisar junto com vocês uma redação de uma inscrita aqui do canal que me mandou, eu resolvi ajudar ela e fiz uma análise em cima do texto dela, da redação do Enem, mostrando aonde que ela pode melhorar, e adaptando os argumentos que ela colocou e o próprio texto no modelo de redação 960 que eu já disponibilizei aqui para vocês no canal, que eu utilizava ao longo dos 3 anos aí que eu tentei Enem até passar em medicina na Federal. Então eu vou ali pro computador, para esse vídeo não ficar extenso, porque eu não tenho câmera, então eu gravo com o celular, eu não consigo ler ao mesmo tempo. Apesar de ser domingo, tá uma barulheira ensurdecedora aqui dos meus vizinhos. E vocês também têm vizinho barulhento, gente? Nossa, quem precisa estudar sofre, né? Nossa, mesmo eu estudando de fone, ó, tá feio o negócio aqui, Mas vamos lá, eu acho que esse vídeo aí pode ajudar muita gente, Então, se você tá aí na busca pela sua aprovação em medicina, tá a fim de melhorar aí a sua redação e também gostou do modelo que eu disponibilizei aqui, E quer saber como adaptar ele aí para diversos temas, acho que você vai gostar desse vídeo. Estou aqui de volta, já estou aqui no computador, o galo tá cantando, o pagodão do vizinho rolando, mas eu vou tentar seguir aqui. Vou começar lendo a redação dessa inscrita, e vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem junto comigo e depois a gente faz uma análise. O tema dessa redação era a precarização do sistema carcerário brasileiro e ela começa assim. O sistema carcerário brasileiro sofre com problemas graves de superlotação e precariedade devido a um sistema punitivo falho e enviesado. As penitenciárias têm cor e classe social bem definidas, e para essa população de pretos e pobres, já marginalizados no âmbito civil, contam no seu regime de reclusão com a falta de dignidade e com o descaso a eles reservado desde quando nascem. O regime penitenciário, teoricamente, tem como finalidade a reintegração e a ressocialização do detento a fim de devolvê-lo à sociedade reabilitado. Entretanto, o que se reserva à população carcerária é uma condição desumana a problemas de superlotação e insalubridade. Estes se dão por uma formação estrutural que oferece precariamente direitos básicos de educação e saúde a classes em situação de vulnerabilidade que encontram no crime uma alternativa de suprir minimamente as necessidades que são de obrigação do governo. O país, que prende em sua maioria pretos e pobres, ignora os criminosos de colarinho branco que deveriam se responsabilizar pelos desvios milionários e a corrupção que atinge diretamente os acessos básicos daqueles que, antes de terem sua liberdade privada, deveriam ter desfrutado. O peso que se aplica na punição dos que conseguem comprar sua liberdade escancara a discrepância de classes relativa ao número de cárceres. Por fim, ela termina. Um sistema punitivo enviesado enche as cadeias e não cumpre com seus objetivos. A prisão não é o melhor método de reabilitação. Aquele que causou prejuízo à sociedade deve devolver a reparação do mal, seja em projetos sociais, seja na realização de cursos para uma mudança de perspectiva, ou seja na realização de trabalhos voluntários. Para crimes dos colarinhos brancos, maior rigidez nas decisões judiciais, e que estes paguem e se responsabilizem e devolvam à sociedade uma reparação tal qual os que não gozam dos mesmos privilégios. Então, gente, essa inscrita, ela fez aqui uma redação com uma estrutura de 4 parágrafos, que é o que eu recomendo para vocês, fazer uma introdução, o segundo parágrafo destinado ao argumento 1, o terceiro parágrafo destinado ao argumento 2 e uma conclusão com proposta de intervenção. Uma das coisas que mais me chamam a atenção aqui nessa redação é que a pessoa escreve muito bem, ela argumenta muito bem, o vocabulário dela é muito bom, a letra dela é muito linda. Porém, apesar dela argumentar muito bem, dela colocar aqui o seu ponto de vista, com suas próprias palavras, de uma maneira bem articulada, ela perderia ponto em quase todas as competências. E eu vou explicar aqui por quê. Apesar dessa redação ter muito potencial, pelas palavras que ela colocou aqui, pela forma como ela argumentou, o corretor do Enem, ele recebe um script para ir conferindo, um checklist mesmo para ver se a redação atende a alguns pré-requisitos. E da maneira como ela colocou aqui, como ela foi escrevendo, ela acabou não cumprindo esses requisitos, E quais são eles? Por exemplo, apesar da redação estar muito bem escrita, ela cometeu alguns deslizes aqui que ela poderia perder ponto na competência 1.
Ela não colocou um repertório, né, uma alusão, então ela perderia ponto na competência 2. A argumentação, embora esteja muito bem escrita, muito bem feita, próprias palavras dela, não está de forma organizada, né? Então dependendo do corretor que pegar a redação dela, né, poderia ter um pouco de dificuldade de identificar aqui o caminho que ela traçou, quais as linhas de argumentação que ela optou, então ela poderia também perder ponto na competência 3. Em relação à competência 4, ela também perderia ponto, porque ela deixa de fazer uso de alguns conectores, que eu vou apontar aqui para vocês também, que é importante. E ela também perderia ponto na competência 5, porque ela não atende aos requisitos de uma proposta de intervenção, de identificar de forma bem clara para o corretor quem é o agente, né? Ou seja, quem, o que faz o que é a ação, o como, né, por meio de, a finalidade e o detalhamento. Então, né, com base nisso, eu preparei aqui um brainstorm, né, como que eu estruturaria aqui essa redação e tentei reescrever ela, porém utilizando o meu modelo e a parte de lacunas, né, que eu deixo assim em branco que poderia servir para qualquer tema, eu vou encaixar as palavras dela aqui, blocos de texto que ela colocou, mostrando que a redação ela tá muito boa sim, ela só precisa ser reorganizada, ela só está precisando aqui de um projeto de texto, colocar esse conteúdo aqui de forma mais organizada para ele entender bem, né, a linha de raciocínio dela. A primeira coisa que eu orientei para essa pessoa, né, e também oriento para vocês, é fazer um projeto de texto, fazer um brainstorming, né, uma tempestade de ideias. Apesar disso parecer perda de tempo lá na hora da prova, não é. Isso vai facilitar a sua escrita de redação e vai mostrar para o corretor, né, que você tem um projeto claro de redação. Isso é muito importante, faz muita diferença se você sai escrevendo direto ou se você faz esse planejamento antes. E como que faz esse planejamento? No caso do tema aqui, né, a precarização do sistema carcerário brasileiro, você vai reescrever o tema e vai circular as palavras-chave. No caso aqui eu identifiquei como palavras-chave precarização e do sistema carcerário e no Brasil, né, o brasileiro, precisa falar do Brasil especificamente. E aí eu coloquei, né, por que é um problema? Ou seja, você precisa sempre problematizar o tema. Independente do tema que aparece, sempre pergunta, por que isso aqui é um problema? Porque com base nessa pergunta, quando você faz em forma de pergunta, fica mais fácil achar a resposta que serão seus argumentos. Então, nesses argumentos, eles podem ser causa-causa, ou seja, duas causas para esse problema, ou eles podem ser do tipo causa-consequência, né? Você tem uma causa e, por consequência, você tem ali uma coisa que acontece por causa dessa causa desse problema. No caso da redação dessa inscrita, lendo aqui a redação dela, eu consegui puxar duas linhas aqui de raciocínio que poderiam servir como argumento para ela do tipo causa-consequência. Ela fala uma coisa muito interessante aqui que eu achei legal, que ao afirmar que as penitenciárias têm cor e classe, ela está dizendo que a sociedade brasileira, né, desde a sua formação histórica, já reserva a parte da população, né, um tratamento excludente. Eu achei esse argumento muito legal que ela desenvolveu. Então, eu colocaria aí como causa para ela uma causa histórica social, né, que as penitenciárias têm cor e classe. E, por consequência, há uma superlotação e precariedade do sistema prisional. No modelo de redação que eu sempre utilizo nas minhas redações, eu já falei inclusive em outros vídeos que eu sempre começo com uma alusão. É uma forma ótima de você começar uma redação, né? Você não começa de cara falando igual aqui, ela já começa dando a opinião dela no sistema carcerário brasileiro, sofre. Não, o ideal é você começar o texto, né, como uma introdução mesmo. Primeiro você fala de um panorama geral e aí depois você puxa o gancho para o tema e fala já no primeiro parágrafo os argumentos que você vai utilizar. Com isso, você mostra para o corretor que você teve um projeto de texto e sabe exatamente o que você está falando e o caminho que você vai percorrer. Então, com base na redação dela, eu reescrevi aqui, né, uma proposta de um primeiro parágrafo que poderia servir para esse tema e aqui para ela, né, com base nas palavras dela. E essa proposta ficou assim: o premiado livro Estação Carandiru, escrito pelo médico brasileiro Drauzio Varela, retrata de maneira realista a dura realidade dos presídios no Brasil, materializada na extinta Casa de Detenção de São Paulo. Ponto. De maneira análoga, embora a desativação do presídio tenha ocorrido após um massacre na década de 1990 que traduzia a situação crítica das prisões no país, a precarização do sistema carcerário brasileiro ainda mostra-se presente. Nesse panorama, faz-se necessário analisar a histórica marginalização de parte da sociedade brasileira como causa dessa problemática e a consequente superlotação e precariedade dos presídios a fim de que ela seja revertida. Como eu falei lá no vídeo de modelo de redação que eu utilizo, eu sempre começo aí com repertório e eu sugiro vocês que sempre comecem com um filme, com um livro, com uma novela, com alguma coisa que vocês lembrarem. Eu gosto muito de ler e no meu caso aqui eu lembrei de prisão
E eu já lembrei de cara desse livro do Drauzio Varela, que também tem um filme muito bom, mas o livro é perfeito, inclusive recomendo que vocês leiam, Estação Carandiru. Gosto muito dos livros do Drauzio Varela. Eu já lembrei dele de cara e já coloquei aqui. Eu falo do livro primeiro, depois eu falo de maneira análoga, né, embora a desativação do presídio, ou seja, embora isso tenha ocorrido lá na década de 1990, né, ainda se observa essa precarização do sistema carcerário brasileiro. E aí eu repito o tema, né? A precarização do sistema carcerário brasileiro ainda mostra-se presente. E eu falei isso com ela, né? É importante na introdução ela colocar a tese dela repetindo com as palavras-chave, né, o tema, repetir exatamente o tema para você não errar aí, não se perder, né? Não correr o risco de tangenciar o tema e esquecer de colocar essas palavras-chave. Depois eu apresento os argumentos, né, com base nos argumentos que ela colocou aqui no texto. Nesse panorama faz-se necessário analisar o quê? A histórica marginalização de parte da sociedade brasileira como causa e a consequente superlotação e precariedade como consequência, né, a fim de que ela seja revertida. No segundo parágrafo, né, que seria destinado aí ao argumento 1, eu lembrei a ela que é muito, muito importante, gente, também vou lembrar vocês, sempre começa com em primeira análise. No caso, ela começou aqui, né, o regime penitenciário, teoricamente, tem como finalidade, antes disso, vocês precisam colocar, né, em primeira análise, o corretor provavelmente vai te tirar pontos se você não começar assim, e ficou assim a reescrita. Em primeira análise, é válido ressaltar que as penitenciárias têm cor e classe social bem definidas. Ponto. Esse é o tópico frasal, né? Começo em primeira análise, depois eu falo o meu argumento de forma curtinha, objetiva. Eu ainda não vou explicar. Eu tenho que mostrar para o corretor, olha, o meu argumento é esse. Ponto. Agora eu vou explicar o meu argumento. Em primeira análise, é válido ressaltar que as penitenciárias têm cor e classe social bem definidas. Retirei aqui das palavras dessa pessoa. Ponto. Nesse contexto, é importante utilizar um conector. Nesse contexto, desde o período de escravidão no Brasil, a população de pretos e pobres já era marginalizada no âmbito civil. Gente, eu tirei isso tudo aqui da redação dela. Com um regime de reclusão marcada pela falta de dignidade e pelo descaso por parte do Estado desde o nascimento, sem políticas públicas de inclusão. Ponto. Desse modo, o país que prende em sua maioria pretos e pobres ignora os criminosos de colarinho branco. E aí eu tirei todo esse trecho aqui que ela escreveu. Eu não mudei nada, vocês observem assim que eu só estou reestruturando, né? Só estou colocando os blocos de texto nos lugares adequados. E aí eu termino o parágrafo, né? Logo, o peso que se aplica na punição, deixa eu ver onde que eu até tirei isso aqui, porque é um trecho que eu tirei inteiro. O peso que se aplica na punição dos que conseguem comprar sua liberdade escancara a discrepância de classes relativa ao número de cárceres. Eu não mudei nada, observem assim que eu estou pegando o bloco aqui com palavras dela, não mudei exatamente nada, né? Eu só estou reestruturando em cima do modelo. No terceiro parágrafo, né, que seria aí o argumento 2, eu vou utilizar aqui o que ela colocou no argumento 1. E mais uma vez, né, eu só vou incluir conectores, como o modelo que eu utilizo exige, e aí vou colocar aqui esses blocos de texto prontinhos aqui que ela desenvolveu. Por conseguinte, vírgula, o que se reserva à população carcerária é uma condição desumana devido à superlotação e à insalubridade. Ponto. Palavras dela aqui, tá, gente? Eu só estou reestruturando. Nesse âmbito, vírgula, o regime, deixa eu até achar aqui que trecho é esse, penitenciário tem como finalidade a reintegração e a ressocialização do detento a fim de devolvê-lo à sociedade reabilitado, entretanto que se reserva à população carcerária, enfim, eu vou colocar todo o parágrafo dela aqui, eu não mudei nada. Que encontram no crime uma alternativa de suprir minimamente as necessidades que são de obrigação do governo. Porque aí ela finaliza aqui, né, e depois eu já vou falar da proposta de intervenção. No parágrafo, né, conclusão, como proposta de intervenção, eu também lembrei a ela que é muito importante, de acordo com o modelo lá que eu coloco, né, você repetir de novo o tema que você está tratando, porque aí com base nessa repetição de tema, com as palavras-chave da forma como o tema é proposto, você vai aí propor intervenções, mostrando para o corretor que você não se perdeu. Infere-se, portanto, a necessidade de solucionar a precarização do sistema carcerário brasileiro. Observem que eu estou repetindo o tema. Ponto. Para isso, é função do governo, na figura aí você vai colocar o agente, no caso eu coloquei aqui do Ministério Público, aí eu abro um travessão para colocar já o detalhamento, para não correr o risco de esquecer esse detalhamento ou o corretor não considerar e tirar ponto. Órgão responsável por fiscalizar o cumprimento das leis
instituir, aí você vai colocar o que, né? Independente do tema. Por meio de, você vai colocar o como, a fim de finalidade, para resolver o problema da superlotação e da precarização das penitenciárias brasileiras. Ponto. E aí eu finalizo sempre a minha redação assim será possível tal coisa, né? Dentro do tema que poderia ser assim será possível obter melhores condições para os presos à luz de um tratamento mais justo para as pessoas que se encontram no regime penitenciário, por exemplo. Poderia ser aqui encaixar para qualquer tema, né? Nesse caso aqui, ela poderia deixar aí de forma livre o que ela espera, o que ela deseja aí, né, de melhores condições para essa temática aqui. Como vocês podem ver, né, vocês podem adaptar esse modelo para qualquer tema, é muito importante, independente da redação que você esteja escrevendo, né, você reorganizar esses parágrafos de forma que você deixe bem claro para o corretor que você teve um projeto de texto, sempre colocando aí na introdução, né, uma alusão, o tema e os argumentos, já que você vai utilizar, coloca o argumento 1 no primeiro parágrafo, o argumento 2 no terceiro parágrafo, perdão, argumento 1 no segundo, argumento 2 no terceiro, e aí você fecha aí a conclusão, colocando o primeiro tema, né, infere-se, portanto, a necessidade de solucionar o tema, de resolver essa problemática, e aí você vai colocar aí a sua proposta de intervenção, né, não esquecendo desses 5 elementos. Quem que vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, qual a finalidade de fazer isso, qual o objetivo e um detalhamento. Com esse modelo aí, né, eu tenho certeza que mais de 900 você tira com certeza, coloca a minha mão no fogo. E é isso. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!